Olá Brasil, obrigado você que me acompanha nesta terça-feira, 20 de janeiro. O bicho tá pegando nessa parte da tarde. Olha o que aconteceu de ontem pra cá e eu vou atualizar você. Renan Calheiros. Você sabe quem é Renan Calheiros? Renan Calheiros já teve envolvido num monte de escândalo, de corrupção, um monte de coisa. Só que o que acontece no ninho dos ratos? O que acontece no ninho das cobras? Eles começam a se estranhar. Eles começam simplesmente, sabe, um entregar o outro e nada mais, nada menos do que Renan Calheiros joga uma bomba no ventilador que deixam todos em Brasília em estado de alerta. É o que aconteceu, vou colocar o vídeo aqui, ilustrado nada mais, nada menos do que Jeffrey Chiquini. Eu vou colocar aqui. O bicho tá pegando. Eu quero mostrar com detalhes, vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, inscreva-se em nosso canal, é importante demais que você faça isso. Vem pra cá junto comigo e ó, tô atualizando também lá no meu Instagram, tudo que tá acontecendo no Brasil, a caminhada do Nicolas rumo a Brasília, tem um monte de gente chegando lá e a gente vai atualizando você. Por isso é importante você estar no nosso grupo do WhatsApp, tem 7.000 pessoas, o link tá aqui na descrição, é só você entrar, vem pra cá que você vai ser atualizado de tudo que tá acontecendo. Não esquece de dar seu like, de compartilhar, inscreva-se em nosso canal e detalhe, coloca de onde você tá me assistindo para que eu possa te cumprimentar nesta tarde de terça-feira, 20 de janeiro. Vou falar rapidamente do combo capilar da empresa RPN, é o melhor combo que tem do Brasil, é o produto que vai fazer o seu cabelo voltar a crescer. Aqui o combo tá precisando de outros ainda, tá? Aqui tem o Quedoxidil e tem a ampola que tá aqui junto comigo que eu vou dar de presente para você. O que acontece? Esse é o combo completo para recuperar o cabelo em definitivo. Em definitivo, você fez o tratamento, recuperou o teu cabelo, não cai mais. Não mexe com a masculinidade do homem, você vai recuperar a tua autoestima. Se você quer saber todas as informações, Alberto, quero mais informação, quero ver quem já usou, liga lá no 0800 355 3000 para você garantir o teu. Se você está com dores no corpo, artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, o curcumã, você vai levar uma pomada de canela do velho que tem tudo que precisa ou um massageador. Nós temos também Dropix para quem quer parar de fumar. Se você fuma ou conhece alguém que fuma, você precisa tomar o Dropix, elimina a nicotina do seu corpo, limpa o pulmão e você perde a vontade de fumar. Herbal Pro Mais para a próstata do homem e agora o protocolo de emagrecimento. Ah, se você soubesse quanto que esse produto faz você emagrecer de forma natural, liga lá para você saber. Quer emagrecer com saúde? Tá aqui, ó, protocolo de emagrecimento. Ligue agora 0800 355 3000 e adquira o seu. Bom, eu poderia contar para você em versos e prosas o que está acontecendo em Brasília. Mas nós temos aqui nada mais, nada menos do que Jeffrey Chiquini, um advogado respeitado, criminalista. Estou muito contente porque sei que ele vai ser candidato a deputado federal. E aqui você que é do Paraná, eu vou pedir o voto para ele, porque são pessoas com coragem, são pessoas com garra, são pessoas com seriedade que nós temos que apoiar. E o Jeffrey Chiquini é uma pessoa. E olha o que ele conta aqui, Brasil. Maravilhoso isso daqui. Um grande dia. Nós vivemos para ver Renan Calheiros acusar Hugo Motta e Arthur Lira de corruptos. Exatamente isso. Você já imaginou? Corrupto acusando corrupto, ladrão xingando ladrão, vagabundo apontando o dedo para vagabundo. Esse dia chegou. Renan diz que Hugo Motta, atual presidente da Câmara dos Deputados, e Arthur Lira, o último presidente da Câmara dos Deputados, pressionaram o Tribunal de Contas da União contra liquidação do Banco Master. Senador, que é o Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, não detalhou como teria sido a atuação. Arthur Lira afirmou que Renan Calheiros ataca sem provas seus adversários. Esse é o famoso Renan Calheiros. O que ele está falando aqui, gente? Ele está dizendo o seguinte: o Banco Central
mandou fechar o Banco Master. Todo mundo sabe que o Banco Master é a nova lavanderia da corrupção. Sim. Há muitos indicativos de que o dinheiro da corrupção dos poderosos, dos políticos, estavam ali no Banco Master. Então começou um movimento para que o Tribunal de Contas da União investigasse o trabalho do Banco Central, encontrando problemas na decisão do Banco Central que determinou a liquidação do Banco Master, para então que, através desse relatório do TCU, o Dias Toffoli no STF pudesse então anular essa liquidação. Qual a consequência disso? Todo o dinheiro do Banco Master, oriundo de fraudes, de corrupção, voltaria para seus donos, voltaria para Vorcaro, e Vorcaro conseguiria devolver o dinheiro para todo mundo. Isso é uma necessidade dos corruptos que estão perdendo dinheiro nessa liquidação do Banco Master pelo seguinte: imagine isso, um corrupto colocou 10 milhões no Banco Master, o Banco Central mandou liquidar o Banco Master, né? O Banco Central falou, fecha esse Banco Master. O fundo garantidor só vai devolver 250 mil. Então, se você tem 10 milhões lá, 100 milhões não importa. Perdeu. Você só vai receber 250 mil. Então, quem tem dinheiro lá, seja lícito ou ilícito, está em desespero. Tem gente, obviamente, que tem dinheiro lícito lá, que foi enganado pelo que esse Vorcaro aí prometia de juros. Sim. Então, o Renan Calheiros acaba de dizer que o Arthur Lira e o Hugo Motta fazem parte dessa galera que quer que a liquidação do Banco Master caia, que eles fazem parte desse grupo que está utilizando o Tribunal de Contas da União para atrapalhar o trabalho do Banco Central, para que a liquidação do Banco Master caia, e que para que aquela decisão do Banco Central de fechar o Banco Master caia. E com isso, o dinheiro do Banco Master, seja ilícito ou não, volte para Vorcaro e Vorcaro consiga pagar todo mundo que colocou o dinheiro lá. Com isso, o Renan Calheiros está dizendo: Hugo Motta e Arthur Lira, ou eles têm dinheiro de corrupção lá, ou estão trabalhando para corruptos que estão perdendo dinheiro no Banco Master. Ou seja, ele acaba de chamar Hugo Motta e Arthur Lira de corruptos. Sim. Porque estava público e notório que esse trabalho do TCU de criticar e fiscalizar o trabalho do Banco Central tinha essa finalidade: atrapalhar a liquidação do Banco Master, que todo mundo sabe que o Banco Master tem que ser liquidado. O Banco Master, segundo a Polícia Federal, deu fraude de mais de 12 bi. Então, quem está contra a liquidação do Banco Master significa que está do lado errado da história. E é isso que o Renan Calheiros está acusando. Está dizendo que o Arthur Lira e o Hugo Motta estão do lado errado da história, protegendo os corruptos, querendo que a liquidação do Banco Master se dissolva para que esses 12 bi, por exemplo, de fraude, voltem para o Vorcaro e para os corruptos. Imagine só o Renan Calheiros dizendo: estou tendo informações de que o atual presidente da Câmara dos Deputados e o ex-presidente da Câmara dos Deputados pressionam e continuam pressionando o Tribunal de Contas da União, aliás, um setor do Tribunal de Contas da União, para que o tribunal liquide a liquidação, ou seja, para que caia a liquidação do Banco Master e o dinheiro do Banco Master de fraudes e corrupções voltem para Vorcaro. Declarou o senador do MDB, um cara de esquerda, em entrevista à Globo News. Mas não parou por aí. Renan Calheiros está indo com força total para cima desse tema. Ó. Renan disse o seguinte: apurar a atuação de Hugo Motta e Arthur Lira no caso do Master será a primeira tarefa de comissão fiscalizadora. Olhem só o que vai acontecer então. O senador Renan Calheiros, que preside essa comissão no Senado, vai colocar o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, como investigados no Senado. É isso mesmo. O Senado, segundo Renan Calheiros, que é o senador, está falando, irá investigar os deputados Arthur Lira e Hugo Motta. E Hugo Motta é presidente da Câmara. Imagine só, o Senado investigando o atual presidente da Câmara. Que confusão, Arthur. Ai, Brasil, a gente só vai torcer pro bicho pegar para que as cobras possam comer uma outra. É isso que nós vamos torcer.
Hoje nós temos um homem preso por um golpe que não existiu, por uma minuta de golpe que nunca apareceu, por um 8 de janeiro que dizem que foi uma organização de tentativa de golpe armada e não apreenderam nenhuma arma. Que foi uma farsa. Ou seja, nós temos, do início ao fim, um preso político. E é justamente pelas qualidades, virtudes do presidente Bolsonaro que ele é tão insalubre para o sistema. Porque sempre que tu tem um presidente que entende que quem tem que ter igualdade de oportunidade, quem tem a sua liberdade garantida e quem tem que ter poder na mão é o cidadão, tu tem naturalmente o enfraquecimento do Estado. Porque isso é uma coisa importante, né? Por que o PT e a esquerda destroem a economia? Porque ela também é uma forma de tirar a liberdade das pessoas, né? Quando tu tem a possibilidade de empreender, de trabalhar, de ter uma liberdade contratual e estabelecer o contrato de acordo com o acordo que tu fizer com aquele que te emprega, tu tem menos impostos, tem uma carga tributária menor, tem menos competitividade, as pessoas têm renda a partir do seu mérito. E quando a pessoa tem renda a partir do seu mérito, ela não precisa do governo para nada. O presidente Bolsonaro, voltando, era um presidente que trabalhou o seu período de governo pensando nisso. Foi o governo que mais reduziu o imposto, que enfrentou a burocracia, que tentou diminuir o Estado, que nos momentos de crise não faltou dinheiro para as pessoas. Então, quando nós tivemos a pandemia, não faltou dinheiro para as pessoas, mas todos os seus programas sociais estavam sendo construídos com rampa de saída. Isso tudo, tu dá liberdade para as pessoas, tu tira poder do sistema. Por isso que o sistema precisa eliminá-lo. Ele é uma ameaça ao sistema. O ministro Alexandre de Moraes instaurou inquérito de ofício, isto é, não houve provocação para que isso acontecesse por parte da polícia ou da Procuradoria-Geral da República. E esse inquérito visa apurar na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, visa apurar a possibilidade de vazamento de dados sigilosos. Dados sigilosos sobre o próprio Moraes e sobre o ministro Dias Toffoli e parentes de ambos os ministros. Esse tipo de inquérito sigiloso faz parte de um método. Em 2019, o Supremo abriu um inquérito também sigiloso, também de ofício, para apurar a divulgação de notícias consideradas falsas contra a própria instituição. Era Toffoli, o então presidente do Supremo. Moraes foi designado relator desse inquérito. Inquérito que tramita até hoje. Não tem prazo para acabar. Na época, dizia-se que era necessário para defender o Supremo de uma campanha orquestrada. O inquérito agora aberto é para saber quem vazou para a imprensa a informação de que o escritório de advocacia da mulher de Moraes tinha um milionário contrato com o dono do Banco Master, liquidado por suspeita de fraude. E também quem vazou para a imprensa informações de transações contratuais de parentes de Toffoli em torno de investimentos num resort de luxo que era da família. Em outras palavras, sem ser provocado pela PGR ou pela polícia, o Supremo está agindo para proteger interesses pessoais de integrantes da corte. Pois não foi o vazamento em si, mas o conteúdo das informações, até aqui não desmentidas, que causou grande constrangimento e enorme perda de legitimidade para a própria instituição. É o que costuma acontecer quando indivíduos se acham donos das instituições. Enquanto isso, Lorival Santana já na tela aqui. Lorival, o governo interino de Delcy Rodrigues tem sinalizado uma aproximação com Donald Trump. Como você avalia essa nova aliança e que consequências que isso pode ter? Sem dúvida, as evidências são muito fortes, né? São incontestáveis de que há uma colaboração entre Delcy Rodrigues e o governo Trump. Por quê? Porque é ela que diz isso, e é o governo Trump que diz isso, usando a mesma linguagem. E se eu tiver que escolher entre o Diosdado Cabello e a agência Reuters, eu fico com a agência Reuters. É uma matéria muito bem apurada, com muitas fontes, inclusive na Venezuela, e me parece também, conhecendo muito bem o Diosdado Cabello e a Venezuela, que se ele não estivesse de acordo com isso que está sendo feito, ele realmente poderia atrapalhar bastante. Ele é, sim, o comandante de todo o aparato repressivo da Venezuela, que é gigantesco, não só a oposição, mas a população venezuelana. E qualquer pessoa que esteja na Venezuela, como eu já estive muitas vezes, tem medo, sim, desse aparato repressivo, porque eles são muito violentos, são pessoas sem fardas, sem patente, não seguem regras nenhuma, que andam de moto, andam armados, andam com walkie-talkies, e que fazem o que querem nas ruas, provocam o caos, e é isso que o Diosdado Cabello poderia ter feito se não houvesse, sim, um acordo
entre os Estados Unidos e ele para eliminar o Nicolás Maduro. E aqui mais um parênteses, era o Nicolás Maduro que era o braço direito de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello é o homem forte da Venezuela, é o homem mais poderoso da Venezuela. Não é Delcy Rodrigues e não era o Nicolás Maduro, que era só uma figurehead, só uma aparência, uma máscara do sistema do regime venezuelano. Quem manda é o Diosdado Cabello e isso só está se desdobrando da forma como está, porque houve um acordo entre os Estados Unidos e ele, assim como com a Delcy Rodrigues. Em outras palavras, eles rifaram o Nicolás Maduro. E o acordo é muito claro. Os Estados Unidos permitem que a Venezuela desenvolva sua indústria de petróleo, saia do sucateamento em que está, tenha bilhões de investimentos, traga de volta a prosperidade e aí o regime se tornará competitivo de novo, não precisará mais fraudar as eleições para se manter no poder. Lorival Santana, muito obrigado mais uma vez. Que tem sofrido pela sua atuação no caso do Banco Master, inclusive de colegas do próprio STF, o ministro Dias Toffoli descarta abandonar a relatoria da investigação sobre as fraudes financeiras. A interlocutores, Toffoli afirmou que não existe razão para abdicar do processo, pois não se enquadra nas hipóteses objetivas de impedimento previstas em lei e nem há motivo de foro íntimo para se declarar suspeito. Toffoli sinalizou a auxiliares que nem a viagem de jatinho com um dos advogados da causa, nem a sociedade entre seus irmãos e um fundo de investimento ligado ao Master são capazes de comprometer a sua imparcialidade. Além disso, se ele se declarasse suspeito ou impedido, todas as decisões assinadas até aqui seriam automaticamente anuladas e a investigação voltaria à estaca zero. Os depoimentos já colhidos, a acariação entre os banqueiros e os 42 mandados de busca e apreensão cumpridos na semana passada perderiam a validade. A conduta do ministro à frente do caso tem sido questionada publicamente pela Polícia Federal, interpretada como incomum por integrantes da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, do Banco Central e do próprio Supremo, que já admite internamente viver uma crise de imagem. Já são 59 horas acampado aqui na Papuda. E ontem eu vi uma fala do nosso senador Flávio Bolsonaro que eu fiquei bem entristecido. Senador, a gente sabe como é que funciona a política brasileira, senador. Só tem uma maneira da gente mudar a história dessa nação. É parando esse país, é o parlamento sair do conforto das suas casas e ficarem aqui junto comigo. Não que eu quero ser a estrela, senador. Não importa quem é o primeiro que começou. O que importa, senador, é quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o 10º, 100º, 1000º, senador. Pelos meios legais, senador, não adianta. Já protocolaram vários pedidos de impeachment desses caras e nada é feito, senador. Só tem uma maneira da gente derrubar esse regime. É o povo na rua. É só ver o exemplo dos outros países, senador. Tantas carreadas que a gente já fez, senador. E nada é resolvido. Essa aqui é a maior prova, senador, que quando uma pessoa quer, ela faz. Eu sou autônomo, trabalho por conta própria. Eu abri mão de casa, de tudo, deixei tudo para trás para lutar por um país melhor. Eu concordo com o senhor, a gente não precisa dividir o povo da direita. Só que a gente precisa de sabedoria e de coragem. É isso que a gente precisa. Então eu deixo aqui meu desabafo. 3 dias aqui, 3 dias dos dias mais longos da minha vida, passando frio, me alimentando mal, para lutar por um país melhor. E lembre-se, juntos somos mais fortes. E a partir de amanhã, vou ter que ir para o segundo estágio desse protesto. Começar uma greve de fome. Espero que não chegue a esse ponto, senador. Tá na hora da gente parar esse país. Deixo aqui esse meu desabafo. Assim, gente, o Marcelo... Caminhar mais de 200 quilômetros para pedir a liberdade de Jair Bolsonaro? Sim. Se isso pode ser feito como um ato simbólico e para pautar a mídia até domingo, vamos fazer. E que bom que uma pessoa como o Nicolas teve essa iniciativa, porque só ele mesmo e outras poucas figuras de envergadura nacional que conseguem mobilizar tanta gente e motivar as pessoas a vencer o medo dessa ditadura do judiciário. E não é apenas
por Jair Bolsonaro, que não cometeu crime algum e está sendo covardemente preso e torturado na prisão, mas também contra essa perseguição a milhares de pessoas, contra o Supremo Tribunal Federal que já se convenceu que está acima da lei e acima de todo mundo, vinde esses escândalos do Banco Master. É o mínimo que nós podemos fazer. Eu que já tive essa semana na porta do que eles chamam de papudinha, né, onde o Jair Bolsonaro está preso, me solidarizando com um dos poucos que estavam se mobilizando até agora, mas eu tenho certeza que nessa caminhada muito mais pessoas vão se envolver. Você que pode participar, sugiro que faça. Eu sei que a maioria não tem condições de fazer isso. Peço desculpas aos meus irmãos do sul de Minas, com os quais eu teria agendas, né, durante essa semana, mas eu tenho certeza que todos eles sabem que nós temos uma prioridade nesse momento, que é o Brasil acima de tudo, e eu vou fazer a minha parte. E a pressão está surtindo efeito. Já tem ala do STF avaliando conceder prisão domiciliar ao Bolsonaro. Por isso que eu falo para vocês, é só com pressão que esse país funciona. Parabéns ao Nicolas, que iniciou aí essa caminhada pela liberdade, por justiça. Em breve estaremos nos unindo ao Nicolas. Estou me organizando aqui, tem meus compromissos, família e tudo, mas estou me organizando. Em breve estaremos juntos com o Nicolas Ferreira. Lembrando que domingo Brasília vai parar, dia 25, encerra a caminhada lá. Eu vou começar antes e eu quero te encontrar aí no meio do caminho, claro, quem puder ir. Mas olha só. E ele pode sim conceder o benefício da prisão domiciliar humanitária. Até ministros próximos ao ministro Alexandre de Moraes já interpretam dessa forma. E eles estão defendendo isso por quê? Porque há um temor no Supremo Tribunal Federal de que qualquer coisa que aconteça com o ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente referente ao quadro de saúde dele delicado, o Supremo possa ser responsabilizado. Claro que será responsabilizado, óbvio que será responsabilizado. É o Supremo Tribunal Federal, através da caneta covarde e cretina do Alexandre de Moraes, é que está fazendo Bolsonaro passar por isso tudo. E qualquer coisa que aconteça com ele lá, a responsabilidade é do STF, é do Alexandre de Moraes, que já tem sangue nas suas mãos. Clezão morreu na cadeia, mesmo com parecer favorável do Ministério Público para que ele fosse solto. E agora Bolsonaro está passando por tudo isso aí, assim, algo totalmente desumano. Não vou nem falar de justiça, não. Eu vou falar de humanidade mesmo. Desumano, e o STF será responsabilizado por qualquer coisa que aconteça com Bolsonaro. Enquanto isso, povo nas ruas. A direita volta para as ruas, vamos mobilizar, vamos parar o Brasil e principalmente em 2026 nós vamos limpar esse bando de covarde que tá aí, seja no Congresso, nas assembleias, vai ser um limpa, a direita vai fazer história em 2026, podem acreditar. Pronto, gente, tava demorando para o regime se manifestar sobre as eleições de 2026. E adivinhe, disse que a meta é a censura. Exatamente isso com outras palavras, porque o regime adora manipular as palavras. Gonê diz à CNN que combate a crime e fake news nas eleições são prioridade. Prioridade é combater a direita, abastecer o regime e a perpetuação do sistema no poder. Agora a pergunta que vem é, por que usaram o Gonê? Por que ele agora deu as caras pelo regime? É simples, o TSE não está nas mãos do regime esse ano. Cássio chega à presidência do TSE em 2026, com influência e ministros aliados. O vice do TSE é o André Mendonça, ou seja, os dois indicados pelo Bolsonaro. Cássio e André podem não ser os ministros dos sonhos, mas fato é que não estão na coleira do regime, não estão na coleira do Lula. Então, para não expor a ferida da Suprema Corte, selecionaram o Gonê para dar as caras. Mas essa censura não é novidade para ninguém. Desde que o Alexandre de Moraes, na presidência do TSE, criou Centro Integrado de Combate à Desinformação, nós vemos o TSE ser utilizado para censurar a direita. Óbvio, foi isso que fez em 2022, que fez em 2024 e que querem fazer em 2026. Talvez não conseguirão através do TSE. Por isso, já deram a dica que isso poderá ser feito através
do PGR via diretamente STF. Mas o que mais me gera insatisfação e incômodo é isso daqui, ó. Desde a criação desse centro de censura do TSE, ele conta com a participação do Ministério Público Federal, que não importa nada porque o PGR é nomeado pelo Lula, mas com participação ativa da OAB. Então a OAB sempre esteve observando tudo. E isso, enquanto advogado, me gera desconforto. Agora, não há como negar que o TSE, sim, tem sido utilizado pelo regime para a perpetuação no poder em detrimento da direita. Isso é óbvio. Tanto que ex-assessor do TSE, diretamente ligado ao Alexandre de Moraes, o famoso Tagliaferro, ele afirmou várias vezes, já mostrou prova, que havia um monitoramento das redes sociais da direita. Não havia um monitoramento da esquerda, do centro, não. Da direita. Desde as eleições de 2022. E isso não é mentira, porque a imprensa teve acesso às mensagens. Mensagens apontam que Moraes usou sim o TSE para investigar bolsonaristas. Jornal, lembra? Folha de São Paulo, depois todos tiveram. Teve acesso à troca de mensagens entre auxiliares do ministro do STF que revelam caráter extraoficial em demandas feitas à Justiça Eleitoral. Agora você deve estar se perguntando, tá, Jeff, mas você acabou de mostrar que a composição do TSE esse ano é outra, pode ser que tudo seja diferente. Pois é, mas o STF ainda é o mesmo. E olha só o que o regime fez. Filha de Gilmar Mendes integra novo grupo de combate à desinformação. Ou seja, o Gonê deu as carinhas, a filha do Gilmar está nesse grupo e o STF é o mesmo. Tá na cara que eles podem, inclusive, pular o TSE para continuar censurando a direita. Eles fazem Gonê STF, alegando crimes contra as instituições, contra os ministros e contra o STF. É óbvio que é isso que eles farão. E todo mundo sabe que essa gente, não importando quem lá esteja, já fazem atrocidades nas eleições desde sempre. TSE desmonetizou 4 canais e suspendeu divulgação de documentário. Vocês lembram disso daqui, gente? Em 2022. O TSE fez horrores em 2022, 2024 e agora, em 2026, eles já acharam uma forma de driblar o Cássio e o André Mendonça. Só não enxerga quem não quer. O regime não quer largar o osso. Ficou muito claro. Hoje é dia 19 de janeiro de 2026, ano de eleição, e o regime já deu start na censura da direita. Mas nós não jogaremos a toalha, não mesmo. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.